Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre a origem do ser humano. E para entender, nós vamos estar conhecendo um pouquinho de duas teorias: a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Sobre a origem do ser humano, a teoria do criacionismo defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um Criador. A perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões. Essa teoria, a fonte dela é a Bíblia. Então, não tem nem muito o que discutir. Também sobre a origem do ser humano, nós vamos conhecer agora o que diz a teoria evolucionista. O evolucionismo é uma teoria científica criada por Charles Darwin. A teoria defende que todos os seres vivos não são imutáveis, ou seja, passam por modificações ao longo de gerações. O cientista Charles Darwin apresentou essa teoria em seu livro A Origem das Espécies, do ano de 1859, defendendo que todas as espécies passaram por processo de adaptação. De acordo com a teoria evolucionista, primatas e humanos têm um ancestral em comum, mas evoluíram e originaram de espécies distintas. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que o ser humano e os primatas têm um ancestral comum, mas cada um evoluiu para um lado de forma diferente. Porque a gente vê muito falar, muitas pessoas dizerem assim, que o homem, que veio do macaco, foi originado do macaco. E não é isso que a teoria diz. Preste bem atenção. De acordo com a teoria evolucionista, primatas e humanos têm um ancestral comum, mas evoluíram e originaram de espécies distintas, ou seja, de espécies diferentes. Para ilustrar o texto do slide anterior, eu trouxe aqui esse esquema que vai ajudar a gente a entender melhor sobre o que diz a teoria da evolução. Então, vocês estão vendo aqui, nesse ponto de interrogação, aí está a base comum, que é o ancestral comum do homem e do macaco. Porém, daí nasceram duas árvores, vamos dizer assim. Uma árvore azul, que foi a árvore que evoluiu aí os macacos, que foram chimpanzés, orangotangos e gorilas, entre outros. Nessa árvore vermelha estão os hominídeos, Homo habilis, Homo erectus, o Neandertal e Homo sapiens e sapiens sapiens. Tudo bem. Então, não podemos dizer que o homem veio do macaco, que o homem originou do macaco, que como nós observamos aqui o esquema, se deu duas árvores, cada uma cresceu para um lado e cada uma deu frutos diferentes e evoluíram de forma diferentes. Espero que tenha ficado claro aí sobre o que essa teoria quer dizer. Bom, e para acrescentar mais um pouquinho sobre a evolução humana,
eu tenho aqui um pequeno textinho que eu vou ler para vocês e comentar um pouquinho a imagem. O estudo do evolucionismo possibilita entender que a espécie humana é resultado de um processo de transformação e de adaptações ao meio. Portanto, isso significa estudar uma teoria sobre a origem dos seres humanos pela ótica científica, para compreender mais sobre a nossa espécie. Então, aqui nós temos essas imagens, né, que já é conhecida de todos, e aqui a gente vê a evolução. A gente observa que o primeiro aqui, o Australopithecus, ele é mais baixinho do que os outros, ele é mais peludo, justamente para se adaptar, né, o processo de transformação, para se adaptar ao meio. Que assim, aquele que não se adaptava, que não se adaptou às transformações sofridas no ambiente, essas espécies não sobreviveram, não evoluíram. E nós temos aqui depois o Homo habilis, um pouco já maiorzinho, com menos pelo no cabelo, no corpo. O Homo erecto, que já anda de forma já bem ereta. O Homo sapiens neanderthalis e o Homo sapiens sapiens, que significa homem sábio, que é o homem atual, que conseguiu aí evoluir e ser o que é hoje. Revelações dos fósseis. Fósseis são vestígios de seres vivos anteriores à época atual. Pode ser ossos, dentes, insetos, plantas e etc. É através da análise de fósseis de esqueletos que os cientistas, por exemplo, descobrem valiosas informações sobre a evolução biológica da espécie humana, como sua idade, sexo, circunstância de sua morte, hábitos alimentares e entre outros. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as características dos Australopithecus. Eles tinham maxilares salientes, cérebros pequenos, braços longos e andavam erectos. Uma das espécies dos Australopithecus deu origem a um grupo de hominídeos, o Homo. Durante cerca de 800 mil anos, ambas as espécies conviveram. Ao longo do processo de evolução, os Australopithecus se extinguiram, ou seja, eles não se adaptaram ao meio, não se adaptaram à evolução, à transformação, e eles entraram em extinção. Homo habilis. Segundo especialistas, a espécie mais antiga do gênero Homo é o Homo habilis. Tinha grande capacidade de adaptação cultural e social e acredita-se que foi o primeiro a utilizar ferramentas de pedra lascada. Chegou a conviver com o Homo erecto até sua extinção. Essa imagem ao lado é um fóssil do Homo habilis. É através desses fósseis que os pesquisadores podem nos trazer essas informações que temos, né, de Homo habilis, desses seres humanos da antiguidade. Homo erecto. O Homo erecto tinha grande capacidade intelectual, andava em grupo, fabricava utensílios, dominava o fogo e organizava caçadas. Foi a primeira espécie Homo a emigrar da África para a Ásia e Europa. Extinguiu-se há cerca de 300 mil anos, quando a espécie Homo sapiens surgiram. Homem Neandertal. O Neandertal é uma espécie ancestral humana que coexistiu com o Homo sapiens sapiens. Habitava as regiões do continente europeu e parte da Ásia. Em alguns momentos, disputavam alimentos entre as espécies. Foram extintos há cerca de 40 mil anos, mas ninguém sabe como ou por que isso aconteceu.
Essa imagem aqui ao lado é uma reconstrução de uma mulher neandertal. Homo sapiens. Há indícios que existiram inúmeras espécies de Homo sapiens, até chegarmos na espécie Homo sapiens sapiens, ou seja, que significa homem sábio. Desenvolveu a capacidade de fala, passou a expressar pensamentos e conceitos abstratos. O Homo sapiens sapiens foi a espécie que conseguiu ocupar todos os continentes do planeta Terra. Vamos refletir? Cabelos lisos ou crespos, pele negra, branca ou parda, olhos puxados ou arredondados. Os seres humanos têm muitas variações físicas. Apesar dessas diferenças, a espécie humana é única no nosso planeta, em suas características biológicas. A nossa espécie, Homo sapiens sapiens, só existe uma raça, a humana.